encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, e eu quero ler alguns versículos, se você puder acompanhar comigo. 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 2, que diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses a outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Verso de número 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Diante destes versículos que nós acabamos de ler, o Espírito Santo tem colocado uma palavra e eu quero me basear debaixo de um tema que é a graça debaixo do zimbro. A graça debaixo do zimbro. Logo após a vitória de Elias sobre os profetas de Baal, no Carmelo, Elias foi ameaçado por Jezabel e ele, para escapar com a sua vida, ele vai para Berseba. E ali em Berseba diz o texto que ele deixou o seu moço ou seu servo e Elias caminha sozinho em direção ao deserto. Quando Elias chega no deserto, ele se depara com um zimbro, que era um arbusto do deserto. E debaixo daquele zimbro, Elias ele vai entrar em uma crise e uma angústia profunda. Nós podemos observar que o homem que venceu os profetas de Baal estava agora sendo vencido pelo cansaço e enfrentando um conflito interno e externo. Podemos observar 3 lições que podemos extrair desses versículos. A primeira lição que eu quero frisar nesta noite é que o zimbro é um lugar de crise. Nós podemos observar que ali Elias, debaixo do zimbro, ele vai revelar a sua humanidade, o seu cansaço físico, emocional, fraqueza. Elias, neste momento, ele nos mostra que até os mais usados por Deus enfrentam crises, fadigas e esgotamentos. O texto nos revela que, embaixo daquele zimbro, Elias pediu a própria morte. Amados, existem crises e momentos que iremos fisicamente passarmos sozinhos. Existem desertos que fisicamente iremos passar sozinho. Nós, às vezes, nestes caminhos de desertos, olhamos para o lado, olhamos para o outro lado e fisicamente nós não achamos ninguém. Foi o caso de Elias. Elias, naquele deserto, estava aparentemente sozinho e ali Elias entrou em uma crise muito grande. O zimbro simboliza, nós podemos aplicar como um momento de solidão, uma crise, uma angústia, um momento de esgotamento. O zimbro, meu pastor, é aquele dia, meus amados irmãos e meu presbítero, que a gente diz a Deus: já basta. Porque o texto bíblico nos revela que Elias vai abrir a sua boca e vai dizer: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Este dia que Elias está passando é aquele dia da crise que nós muitas vezes passamos e que a gente diz: Senhor, eu não quero mais viver.
eu não quero mais estar vivo, eu não quero mais continuar, eu quero desistir de tudo. É este dia que muitas vezes, muitas pessoas têm passado, e não é pelo fato de nós termos comunhão com Deus, não é pelo fato de nós orarmos, não é pelo fato de nós lermos a palavra que nós estamos isentos dos dias debaixo do zimbro. É aquele dia que nós dizemos para Deus: Deus, eu não aguento mais. É o dia que aconteceu na vida de Jeremias. Jeremias disse para Deus: Senhor, o Senhor me iludiu. Não prego mais a tua palavra, não anuncio mais a tua palavra. Mas, em outras palavras, ele disse, complementando, ele diz assim: mas não dava mais para parar, porque a palavra do Senhor era como fogo que queimava no meu coração, que queimava os meus ossos. O zimbro é aquele dia que nós queremos desistir de tudo, que aparentemente as nossas forças se esgotam. Mas eu aprendo uma segunda lição, é que o zimbro também é o lugar do cuidado de Deus. Eu vou repetir: o zimbro também é o lugar do cuidado de Deus. Nós podemos observar o cuidado de Deus para a vida do profeta Elias. O texto bíblico nos revela no verso de número 5 que em meio à crise Elias deitou e dormiu. Eu vou dizer de novo: no meio da tempestade, no meio da crise, Elias deitou e dormiu. Irmão, só o fato de Elias dormir em meio à crise era o cuidado de Deus na vida de Elias. E eu estava comentando com o nosso pastor Gilvan que hoje à tarde o Espírito Santo estava me dando uma palavra diante desse texto para dizer nesta noite para alguém. Tem pessoas que não têm dormido, tem pessoas que não têm tido uma noite de sono reparador, estão com depressões, oprimidos, angustiados, e muitas vezes a crise tem tirado o sono, mas nesta noite Deus ele está te dando sono para você dormir e descansar. Às vezes o mundo não entende como é que aquele crente com as portas fechadas, como é que aquela crente com aquela enfermidade ainda consegue dormir. É porque Deus é o Deus que dá sono para você descansar em meio às crises da vida. Oh, nesta noite eu estou sentindo o Espírito Santo tratando na alma de alguém que está em casa, alguém que está perturbado, alguém que está com conflitos internos e externos, alguém que não consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Mas Deus está dizendo na sua palavra nesta noite: você a partir de hoje vai dormir um sono tranquilo. Irmãos, o salmista disse no Salmo 3 e verso 5: eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Um certo pastor, ele disse assim, que o fato de nós deitarmos é um milagre, o fato de nós dormirmos é o segundo milagre, e o fato de nós acordarmos é um terceiro milagre. Deus está te dando sono e paz para você no meio desta crise debaixo do zimbro, você dormir. Deus é Deus que está acalmando o sistema nervoso de alguém nesta madrugada. Interessante que Elias debaixo do zimbro ele dorme. Ele dormiu tanto, irmãos, Elias, no meio da crise. E o texto bíblico nos revela que Deus em nenhum momento abandonou Elias. Irmão, se Deus fosse levar em conta os dias que a gente diz assim: Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu quero desistir. Irmão, se Deus fosse como nós, Ele abriria mão das nossas vidas. Mas Elias está dizendo: Deus, é melhor o Senhor me matar. Eu não quero mais esse negócio de profetizar, eu não quero mais essa coisa, eu não quero nada disso mais. Ele está dizendo em outras palavras exatamente isso. Mas Deus sabia que Elias estava precisando, era de um socorro da parte de Deus. Irmãos, Deus não abandonou Elias em sua crise. O texto bíblico nos revela
que ali debaixo do zimbro Deus enviou um anjo. E este anjo, o texto nos revela que tocou em Elias. E nós podemos observar que há uma verdade que precisa ser aplicada nesse texto. Porque o toque daquele anjo, que representava o próprio Deus, fala de despertamento. Deus estava, através do anjo, despertando Elias, porque nem todo tempo é tempo de dormir e descansar, há o tempo de despertar. E o texto nos revela que o anjo enviado por Deus tocou Elias, e Deus nesta madrugada, já quase madrugada, nesta crise, Ele está te despertando para um particular contigo, para te lembrar que você não morreu, que você ainda está vivo. Era como se Deus, através do anjo, estava tocando Elias para lembrar que Elias estava na crise, mas ainda estava vivo. Deixa eu abrir um parêntese nesta noite para liberar uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Tem gente que pensando que já morreu, tem gente pensando que já acabou tudo, que é apenas uma pessoa morta ambulante, mas Deus está dizendo através da sua palavra: é tempo de despertar, é tempo de despertamento. Deus nesta madrugada está despertando alguém e está dizendo: eu quero você no altar, eu quero você com os teus joelhos dobrados, com a tua cara no pó. O anjo toca Elias, o texto nos revela que depois o anjo, ainda no aspecto do cuidado de Deus com Elias debaixo daquele zimbro, o texto nos revela que o anjo, a princípio, vai dar duas orientações a Elias. A primeira orientação está no verso de número 5. O anjo vai dizer a Elias: levanta-te. Vou repetir de novo: levanta-te. Quando o anjo, representando o próprio Deus, está orientando Elias a se levantar. Levantar aqui fala de um novo posicionamento. Deus, Ele quer que você se posicione de maneira positiva nesta crise, nesta tempestade, neste deserto. O anjo está dizendo: Elias, eu estou te despertando. Se põe de pé, se põe de pé. O Senhor nesta noite está bradando no ouvido e no coração de alguém, está dizendo: é tempo de se posicionar no meio desta crise. Ele está dizendo: reaja, reaja na crise, reaja na adversidade, reaja na dor, reaja no deserto. É tempo de alguém se levantar. O diabo quer te ver prostrado, o diabo quer te ver acabado, mas Deus nesta noite, diante desta palavra, está dizendo: é tempo de um novo posicionamento. Será que você vai se entregar à depressão? Será que você vai se entregar às drogas? Será que você vai se entregar a esta opressão? Deus nesta noite está dizendo: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Eu ainda tenho algo na tua vida e na tua história. A segunda coisa que o anjo orienta Elias está no texto ainda do verso de número 5. Come. O comer aqui fala de se alimentar para uma renovação de força. Deus, através do anjo, estava dizendo para Elias: Elias, não é tempo de ficar de boca fechada, é tempo de abrir a boca e se alimentar. Amados, a gente só consegue se alimentar de boca aberta. A gente só consegue se alimentar com a nossa boca aberta. E, irmãos, quando nós abrimos a nossa boca e começamos a adorar ao Senhor, começamos a glorificá-lo, começamos a dar glória, começamos a dar aleluia, começamos a orar, começamos a ler a sua palavra, Deus alimenta a nossa alma. Deus quer renovar as tuas forças nesta crise. Se alimente diante da prova, se alimente da
palavra. Já foi dito aqui nesta noite que a palavra do Senhor é o nosso alimento. Deus nesta noite, quase madrugada, está dizendo: coma, receba a minha palavra, seja alimentado pela palavra. A alma sacia a tua alma nesta noite através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o pão que alimenta as nossas almas. O texto bíblico nos revela que por meio do anjo, Deus providenciou duas coisas. Vou repetir: Deus providenciou duas coisas: pão que estava cozido sobre as águas, sobre as brasas, e água, a água que estava dentro de uma botija. Irmãos, o texto é claro, o texto nos revela que o pão já estava cozido sobre as brasas e havia água em uma botija. Amados, Elias não precisou preparar nada, já estava tudo pronto, já estava tudo preparado. Era Deus dizendo a Elias: Elias, eu sou o Deus de provisão, eu sou o Deus que te sustento. Elias, eu conheço as tuas limitações, eu sei daquilo que você está necessitando. Elias, o pão já está cozido, a água já está dentro da botija. O que nós não conseguimos fazer porque não temos mais força, Deus, Ele faz. Elias estava sem força, mas Deus proveu pão cozido na brasa e água para Elias beber em uma botija. Os irmãos, amada igreja do Senhor, internautas que estão nos acompanhando nesta quase madrugada, nós vemos que a Bíblia, ela é cristocêntrica. O pão aqui aponta para Jesus, porque Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, verso 48, ele diz: eu sou o pão da vida. As brasas aponta para a sua palavra. Jeremias 23 e 29, o Senhor diz através da boca do profeta Jeremias: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. A água no texto, dentro da botija, aponta para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é água viva que sacia a sede da alma. João capítulo 7, verso 38 e 39, Jesus, ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, se referindo ao Espírito Santo, que havia de receber o que neles crescem. Então o pão aponta para Cristo, então as brasas apontam para a palavra, a água ali significa ou simboliza e aponta para o Espírito Santo. Amados, a gente vai ver no contexto, depois do contexto anterior, o contexto depois aqui desse versículo de número 5, nós podemos observar que Elias precisava caminhar 40 dias até o Monte Horebe e Deus o renovou antes. Por quê? Porque eu aprendo uma lição muito importante: ninguém pode prosseguir a sua caminhada sem primeiro se alimentar. Elias tinha que caminhar 40 dias e 40 noites para Horebe, e Deus, sabendo disso, antes disso, Deus disse: Elias, abre a tua boca, porque eu vou te alimentar para renovar as tuas forças. Amados, ninguém consegue prosseguir a sua caminhada sem primeiro se alimentar do pão que é Cristo e beber da água que é o Espírito Santo. Nesta madrugada, eu quero nesta noite liberar uma palavra para alguém: que Deus é providência debaixo deste zimbro, debaixo desta tempestade, nesta crise. Ele não desistiu de você. Tem pão, tem água, abre a boca, come e bebe nesta madrugada. Oh, labarachuri bicama nagarrai.
Eu não sei se aonde você está, você pode dar um glória a Deus, mas se você puder, abra a tua boca e glorifica o Senhor. Escreve no comentário aí que tem pão, tem água, vai comendo, vai bebendo, vai se alimentando. O Espírito Santo está dizendo, é um novo tempo para alguém, é uma página virada na vida de alguém que o Senhor está dando nesta noite. É tempo de alguém viver coisas novas. A terceira lição que nós podemos destacar, já caminhando para o final, é que o zimbro é também um lugar de renovação de promessas e de direção. Vou repetir, o zimbro não é apenas o lugar da crise, mas o zimbro é o lugar do cuidado de Deus e também é o lugar onde Deus renova as promessas e dá a direção. Verso de número 7, diz o texto, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come. Aí olha a renovação da promessa, Deus através do anjo, porque muito comprido te será o caminho. Amados, Deus através do anjo estava renovando as promessas na vida de Elias. Em outras palavras, o anjo estava dizendo, Elias, a tua história não acaba aqui. Elias, os teus projetos não estão enterrados. Existem muitos lugares para você chegar. Os teus pés irão pisar em lugares que ainda você nem imaginou. Tem Elias nesta noite que está escutando e ouvindo esta palavra e está dizendo, Senhor, cadê as promessas? Será que o Senhor esqueceu das promessas? O Senhor nunca mais falou comigo, o Senhor nunca mais fez promessas, mas o céu nesta noite, através desta palavra, está dizendo, se prepare, porque hoje eu estou renovando as promessas na tua vida. Tem muitos lugares que os teus pés ainda irão pisar, você nem imagina, mas existem lugares que através da tua vida Deus irá fazer o extraordinário. Elias, o projeto não morreu. Elias, muito comprido ainda te será o caminho, Elias. Elias, tu vai ainda contemplar coisas extraordinárias. Tu está pensando, Elias, que a tua história acabou aqui, que está um ponto final, só por causa desta crise, só por causa deste desemprego, só por causa desta enfermidade, só porque o gigante está de pé, só porque existe uma muralha na tua frente, só porque Faraó está vindo atrás, só porque está o mar na tua frente, só porque existe um Jordão na tua frente, mas o céu nesta noite está bradando através da palavra, dizendo para alguém, a tua história não acaba debaixo do zimbro, porque debaixo do zimbro a graça te alcança. O texto nos revela no verso de número 8, que Elias se levantou. Que mensagem o verso de número 8 ele transmite para as nossas vidas? Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O texto bíblico nos revela que Elias se levanta em meio à crise, se levanta no meio das adversidades, se levanta no meio do pó, das cinzas, da escassez, da questão da escassez naquele momento. Deus já havia provido, mas Deus estava trabalhando no coração de Elias, e Elias se levanta, e agora Elias, ele vai caminhar. Elias, ele está caminhando com a força do alimento que Deus proveu. Irmãos, que alimento abençoado que Deus deu para Elias. O alimento que Deus proveu para Elias, ele caminhou durante 40 dias e 40 noites até Horebe, que significa o monte de Deus. E através da sua palavra, abrindo um parêntese, dizendo para alguém
que a força que Deus está te dando nesta noite através da sua palavra é para você caminhar até Horebe, até o monte de Deus. Deus, nesta madrugada, está renovando as tuas forças. Deus, nesta madrugada, Ele está abraçando a tua alma. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida profética com muito temor e tremor, dizer que o teu zimbro que você está vivendo não é o fim, mas é o recomeço de uma nova etapa com Deus. Você está sendo cuidado, Deus está te renovando, Deus está te dando força, Ele está renovando as promessas. Esta crise não vai te matar. O que não te mata te fortalece, te fortifica. Deus está dizendo: Elias, levanta a tua cabeça, bate a poeira dos teus pés, tira a harpa do salgueiro. Quem cantava não canta mais, vai passar a cantar de novo. Quem pregava encostou o terno, encostou o talento, vai voltar, mas vai voltar com mais unção, vai voltar com mais poder, vai voltar com mais ousadia, vai voltar com mais autoridade de Deus na vida. Elias, você não vai morrer. Elias pediu a morte e Deus lhe deu vida. Irmãos, um certo pastor, ele disse algo interessante, meu pastor e meu presbítero. Um certo pastor disse algo interessante que eu achei muito interessante e eu acabei guardando isso para mim. Ele disse assim, que Elias pediu um dia para morrer e até hoje Deus não atendeu o pedido de Elias. Porque o não de Deus muitas vezes preserva a nossa vida. Muitas vezes o não de Deus preserva a nossa vida. Elias não provou a morte. Elias foi arrebatado. Quando Elias pediu a morte, Deus disse: não, eu vou te dar vida. Deus está te dando vida. Deus está quebrando as correntes que estão te oprimindo nesta madrugada. Como já foi falado, Deus está te visitando neste quarto escuro, neste zimbro. Talvez o teu zimbro seja a cama de um hospital, seja um corredor de um hospital. Talvez o teu zimbro seja um quarto escuro e talvez o diabo tenha cochichado no teu ouvido dizendo: é melhor você morrer, é melhor você tirar a sua própria vida. Mas Deus está dizendo: eu sou vida, eu sou vida, eu sou vida. Recebe vida onde você está nesta madrugada, recebe vida na tua casa. O teu filho não vai morrer, mulher. Aleluia. Deus é Deus de vida, Deus é Deus de restauração. Eu sou o Deus que entro agora neste lugar e te renovo. Eu te abraço, eu te sustento e te digo, mulher, eu sou o Deus que me revelo. Recebe a minha glória, recebe a minha presença, recebe o meu abraço. Porventura eu sou o Deus que minto, as minhas promessas na tua vida ainda está de pé. Alemante Kamanaragassúria. Elias, Deus, Ele tem muito ainda para realizar na tua vida. Este zimbro só é uma fase. A fase vai passar. A fase vai passar. Deus, nesta madrugada, está dizendo para alguém: eu sou o Deus que te sustento. Lembra o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 41 e verso de número 10. Ele diz através da boca do profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço,
te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. No verso de número 13, o profeta Isaías revela dizendo: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Sente a mão direita de Deus te sustentando neste zimbro. A graça de Deus está se manifestando na tua vida debaixo do zimbro. Satanás quer te matar, Satanás quer te parar, Satanás quer bloquear os projetos de Deus na tua vida, mas Deus está dizendo: eu sou Deus de livramentos. Amados, com a permissão do nosso pastor, eu gostaria de louvar o hino 578. 578.